Saudações, caros telespectadores da ANS TV. Estamos a iniciar com mais uma edição especial do programa Semanário Desportivo, onde iremos debater acerca dos acontecimentos quentes, escaldantes do CAN 2024 que está a se realizar na Costa do Marfim. E para debater acerca desses debates, desses temas, hoje temos aqui nos estúdios nossos convidados, desde já apresentar a eles, o Mr. Valdemiro Carlos, o Mr. Manuel e o Mr. Fernando Fernandes. Meus senhores, sintam-se cumprimentados para mais nesse nosso debate aqui na nossa casa. Mr. Fernandes, começo consigo. O que dizer das situações dos técnicos do CAN? Sabemos que há técnicos que já foram demitidos ou pediram a demissão do cargo e deixa algumas equipas que vão para outra fase sem selecionador ou ainda a federação está a escolher quem irá permanecer no cargo para dar seguimento ao trabalho e também algumas situações, momentos altos e baixos desses treinadores, na sua ótica. Foram merecedores de pedirem demissão ou serem demitidos ou deverão ter mais uma aposta? Minhas saudações a todos que nos acompanham aqui na ANS TV e indo à questão, dizer que a questão da demissão dos técnicos, isto pode provocar muitas repercussões negativas para algumas seleções. Digo isto porquê? Porque os treinadores pegaram as seleções, trabalharam, prepararam antes para a competição, para esta Copa Africana, embora que as federações, a contratação dos treinadores havia um objetivo traçado, creio eu que era passar de fase e não só ambicionar chegar em altos patamares da competição. Por infelicidade, esses técnicos não conseguiram atingir esses objetivos e, conforme os acordos efetuados com as federações acabaram demitindo os treinadores. Uns foram demitidos porque a federação achou que não há uma incompetência do treinador, tinham que meter outros casos, o treinador marfinense, por exemplo, da Costa do Marfim, que a Costa do Marfim foi uma das equipas que foi repescada para outra fase, sim, mas a sua federação achou melhor não contar com mais com o técnico. Jean-Louis Josette, ele fracassou, né? A equipa acabou sendo repescada por insuficiência de pontos, né? De resultados, nesse caso. De passar de fase, acabou sendo repescada e a federação achou melhor tirar o treinador e pôr um outro substituto, um treinador interino, para que levasse a seleção nesta fase de eliminatórias. Eu penso que esse treinador que foi escolhido para essa fase de eliminatórias teve um trabalho muito duro, porque creio eu que com a saída desse treinador o balneário pode ser ficado um pouco abalado. Então, este treinador tem uma grande missão, porque fazer com que a equipa entre num jogo tático com ele, com aquilo que ele tem em bagagem, eu não sei se é possível. Mas eu penso que ele pode saber como usar as pedras que existem na Costa do Marfim, saber como usar os atletas, saber como mentalizar os atletas para que possam levar a competição a esta fase com maior seriedade, maior responsabilidade, sendo que a Costa do Marfim está em casa, tem um público a apoiar. Então, e viu-se, desculpa acordar o pensamento, mister, viu-se isto no final do último jogo, em que os adeptos foram para cima dos jogadores exigindo a prestação, mesmo a qualidade do futebol. Os adeptos estiveram chateados, incomodados, questionaram muito. E com essa situação, com a entrada agora do técnico interino, o mister acha que os jogadores vão mudar a maneira de se entregar no campo? Porque o que vimos era as instruções do treinador e a projeção dos jogadores em campo. Será que isso vai mudar com esse novo técnico interino? É o que eu digo, é uma missão muito difícil aqui para o treinador, uma missão dura para o treinador, porque os jogadores também são pressionados com o público, com a federação, e eles sentem também um peso que é para nós, estamos, esta competição está em nossa casa, nós temos a obrigação de termos este título, porque vamos ver que a Costa do Marfim vai jogar agora contra o Senegal. Que é um colosso, que é o campeão em título. Que é uma equipa que passou de fase sem problema nenhum. E é o campeão em título. Foi a única seleção
ganhou os 3 jogos sem problema nenhum. Então, o Senegal, como campeão anterior, que está disposto a revalidar, ter de novo este título de volta, pela segunda vez, é uma tarefa muito difícil que Costa do Marfim tem. Costa do Marfim já mostrou que é uma equipa que não estava a se enquadrar bem no estilo de jogo que ele pretende, com aquele técnico, e eu não sei que milagre ele vai fazer, como é que ele vai arrumar as peças, como é que ele vai montar. Que moral ele vai dar aos jogadores para que eles possam acordar e demonstrar o valor que Costa do Marfim tem, como seleção, com a qualidade dos jogadores que Costa do Marfim tem, pelo plantel que ela traz. Será que o DJ... Para dar volta a equipa do Senegal. Será que se o DJ Drogba intervisse, desse um puxão de orelhas, uma moral com palavras, será que mudaria alguma coisa a nível da moral dos jogadores para o jogo que segue contra o Senegal? Para uma personagem como o Drogba, para um jogador... Um jogador de referência. É sempre positivo dar essa intervenção. Eu creio que o Drogba já deve ter feito isso, deve ter dado... Vejo que no último jogo, no terceiro golo sofrido do Costa do Marfim, ele abandonou o campo. Sim, dá uma motivação, mas não basta dar uma motivação. Tu podes dar uma motivação e depois a prestação em campo ser negativa. E se o Drogba acabou abandonando o campo é porque ele viu que a prestação estava a ser negativa. Eu queria dizer da Argélia que o público foi, após o jogo, o último jogo em que a Argélia foi eliminada e empatou 2 bolas, o público foi em cima do técnico exigindo mesmo ao presidente da federação que fosse de imediato demitir. O que achar desse tipo de atitude e comportamento por parte dos adeptos argelinos? Todos os adeptos, toda a claque sempre pressiona, não é? Com descontentamento sempre faz uma pressão para cima do técnico, para cima dos atletas que estiverem a fazer um cometimento errado ou não estão a produzir um bom valor a favor do grupo. Então, o público reagiu daquela forma, a imprensa também, a imprensa até que foi muito forte nisso, porque a imprensa, as televisões, os jornais, a rádio pressionavam a federação para que pudessem demitir o técnico da Argélia, porque também contavam que a Argélia pudesse ir um pouco mais além. Nós vimos que há seleções como a Namíbia, a Lituânia, a Mauritânia acabou sendo repescada por outra fase. Pequenas, né? E foi uma surpresa, foi um choque ver uma Argélia e uma Tunísia eliminadas. Mas a realidade do futebol atual, vimos que essas equipas que foram repescadas na última jornada, elas lutaram com tudo. Mostraram algum valor para serem repescadas, porque elas deram vida fácil aos adversários, conseguiram conquistar aqueles pontos para que fossem repescados. Mr. Manuel, passo para si agora. Estamos aqui a falar dos selecionadores, não treinadores, selecionadores que foram demitidos após esta primeira fase do CAN, que já terminou e que iremos passar a partir da manhã para a outra fase. O que dizer dessas demissões ou dos selecionadores que pediram a sua demissão? Temos o caso do selecionador da Costa do Marfim, que já foi demitido, temos o caso do selecionador da Gâmbia, da Argélia, da Tunísia, da Tanzânia, que já não, do Ghana também, que já não estão nas seleções. Este tipo de situação, será que as federações estão a agir por pressão do público? Será que é por causa da prestação da própria equipa? No seu entender, qual é o ponto de vista que as seleções estão a levar para tomar essas decisões? Saudações desportivas a todos os telespectadores da Ancira TV. Primeiramente, eu iria trazer aqui 2 pontos prévios como pontos positivos ao longo da primeira fase da CAN 2023. Primeiramente, parabenizar a seleção de Moçambique, que fez uma CAN extraordinária, mesmo não tendo passado de fase. Viu-se a reação dos adeptos, do povo moçambicano, a satisfação pelos jogos que a seleção fez contra o Egito, tanto contra o Ghana, que são colossos a nível da África, que são clientes assíduos do campeonato do mundo. E também, para o ponto positivo, também trazer a seleção lusófona de Angola, que de outside para o primeiro classificado do seu grupo, e
como pontos negativos, trarei aqui o comportamento não desportivo dos adeptos da seleção de Costa de Marfim, que é o país anfitrião, mesmo sabendo que há pressão por estar a jogar em casa. É importante perceber-se que em desporto existem 3 resultados possíveis: ou ganhamos, ou perdemos, ou empatamos. E também trazer como outro ponto negativo a não passagem da seleção da Argélia, que acalentava muitas estrelas, e para fazer menção que o selecionador argelino era o selecionador mais bem pago da CAN, ou por outro, a nível da África. A nível da África, o selecionador mais bem pago. Acredito que, se a memória não me engazuba aqui, ele ganhava 230 mil euros mensal. Olha que com este salário, cambiando a meticagem, é muito dinheiro. Eu acredito que tens obrigação de fazer mais do que passar em último lugar no seu grupo. E para comentar esses pontos quanto aos selecionadores limitados. Quanto aos selecionadores, eu acredito que quando vamos para um projeto, existem limitações que são criadas. Nós criamos objetivos, trabalhamos em prol dos objetivos. Eu acredito que para a seleção do Ghana, o coach inglês, a seleção ganesa, com tantas estrelas que eles possuem, o futebol de qualidade que nós vimos nos últimos anos, eu penso que havia a obrigação de passar de fase a priori e acabar entre primeiros 4 classificados. É hábito da seleção de Ghana estar entre os 4 melhores de África. Quando não se passa a primeira fase, eu acredito que a federação tomou a medida que, se calhar, não tenho aqui dados para provar, que por objetivo eu acredito que ele tinha que passar de fase. Tanto quanto ao selecionador Tunísia, é uma seleção do top 10 da África. Acredito que também no mesmo grupo da Namíbia, se não estou em erro, é inaceitável quando a Tunísia não passa de fase. Seleção de Gâmbia, retifico, seleção de Gâmbia não pontuou. E o coach autodemitiu-se, não esperou que a federação tomasse a iniciativa. Demitisse. Eu penso que para a seleção de Tanzânia não fez um campeonato tão mau. E o grupo não era tão simples assim. Eu penso que... Mas o selecionador, nesse caso, acho que foi a demissão, não tem a ver muito mais com o resultado, mas sim com as palavras que proferiu. Porque vimos que depois das palavras que ele proferiu no fim da primeira jornada do jogo que fez, teve depois as situações. Repercussões, sim. Eu acredito que, se calhar não seja, mesmo como acaba de dizer, que não seja devido aos maus resultados, porque nós sabíamos a priori que Tanzânia ia lá tentar se infiltrar no meio daqueles ditos grandes, num grupo em que estava ele com Marrocos, República Democrática do Congo, Zâmbia, que já foi campeão africano. Então, Tanzânia partia como a seleção menos cotada. Então, sabendo que era a seleção menos cotada, ainda conseguiu pontuar. Já é um feito. E para falar da seleção podes me recordar mais? Temos a Argélia, a Gâmbia, a Tanzânia, o Ghana, que a Tunísia, o Costa de Marfim. O Côte d'Ivoire, Costa de Marfim, eu penso que, jogando em casa, tinha a obrigação de se impor no seu grupo. Tinha a obrigação de se impor. Aquela derrota pesada frente à seleção de Guiné Equatorial, que é uma seleção que vem também como outside, que naquele grupo nós, acredito que todos aqui, nossas fichas apostaríamos para o Costa de Marfim e Camarões. Como as seleções que pudessem passar para outra fase. Primeiro lugar. Mas aconteceu o inverso, onde que a seleção de Guiné Equatorial deu uma réplica aos chamados tubarões. Olha aqui, no primeiro jogo, a Guiné Equatorial empata com Camarões a jogar quase
45 minutos, uma unidade a menos. Isso já era de se reparar como um dado. Uma seleção que joga com uma seleção ao nível de Camarões reduzido, empata, entrou a ganhar, sofreu o gol de empate reduzido. Essa seleção tem que se tomar em conta. Mas como a derrota foi muito pesada para uma seleção como a do Côte d'Ivoire, eu penso que a federação não tinha outra opção, porque naquele momento, antes da última jornada, foi milagre de Deus a seleção de Costa de Marfim mantiver-se num cargo. Mr. Valdomiro, passo para si agora também para abordar acerca da situação dos selecionadores demitidos. Sabemos que selecionadores das seleções da Costa de Marfim, Tanzânia, Tunísia, Argélia e da Gâmbia já não estão nos seus lugares. Os seus lugares nesse momento estão sem vamos dizer assim, sem um chefe, um cabeça, mas que as próprias federações estão criando soluções com treinadores interinos, selecionadores interinos, digo. Acha que para essas seleções, no caso da Costa de Marfim, que foi repescada para outra fase, com um treinador interino, poderá ter uma prestação condigna, uma prestação a Costa de Marfim, vamos dizer assim, como merece, visto que vai ter uma seleção complicada também, que está num bom nível, na outra fase, e dos treinadores que já não vão estar, da Tanzânia, da Tunísia, da Argélia, da Gâmbia. O que dizer acerca dessas demissões? Foram justas ou foram de boa vontade, foram de mérito deles próprios pedirem as suas demissões, ou que as federações agiram da boa forma? Saudações lá em casa que nos assistem. Primeiro vou dar meus parabéns à Federação de Tanzânia por se distanciar daquilo que do pensamento do seu treinador. Foi notório que o treinador se comportou mal, lançou palavras injuriosas contra a CAF e a Federação viu que aquilo não era compatível com aquilo que era o pensamento deles e demitiram o selecionador. Estão de parabéns. O Costa de Marfim, acho que Costa de Marfim, a demissão do treinador foi precipitado, do meu ponto de vista, né? Tendo em conta que são jogadores que já têm uma experiência noutros campeonatos. Temos muitos jogadores que jogam fora, mas não mostraram qualidade. Eu acho que foi uma pena ter sacrificado o treinador, o selecionador. Acho que a federação podia pensar e criar mecanismo ou numa outra linguagem, motivar seus jogadores para fazer ou para atingir aquilo que são objetivos traçados. Foi pena mesmo ter sacrificado o treinador. Espero que esse que vem eu possa introduzir uma outra forma ou uma outra filosofia. Eu acho que o que falta naquele conjunto não é futebol, ou não é a organização das peças, mas sim falta vontade de ganhar. Falta trabalho, falta entregue dos jogadores, porque tem jogadores com qualidade. Então dizer que eu selecionador, eu acho que não. A culpa está mais para os jogadores mesmo. O próprio conjunto nós temos. A prestação dos jogadores. Argélia. Argélia, acho que foi merecido. Como o colega acabou de dizer, era um selecionador que ganhava muito dinheiro e com os jogadores que ele tem. Que ele convocou nesse caso? Que ele convocou, com a história que traz a Argélia, é admissível. A Argélia, vamos dizer que é um dos campeões do CAN que muito recente levantou a taça. Sim. E se não me engano, falha em 2018 a 19, depois a 18, porque a 19 tivemos a questão do Covid, a Argélia levantou a taça. Sim. Na primeira jornada ele empatou, nós já achávamos que podia levantar a cabeça. A segunda jornada também foi empatar. E na última jornada foi perder contra uma equipa, uma seleção que ninguém esperava, uma seleção muito baixo a nível dele. Então acho que o selecionador, a federação fez coisa certa, foi uma decisão certa para mudar o cenário, talvez que da próxima eles podem conseguir. Gana.
Gana eu vou dar a culpa aos próprios jogadores mesmo, porque vimos a saída de Nick William do Cali, foi à Espanha. Esse é um assunto que vou também repisar com o Mister e também para levar a ideia dos outros nossos convidados. Mas continua o Mister Valdemiro, não perca o seu pensamento. Chegou na Espanha e foi o herói do dia. Ele não fez nada no Cali, mas foi na Espanha, foi o herói do dia. Então eu acho que o que faltou naquele conjunto é a união, talvez o entendimento entre os jogadores. Vimos que era uma seleção com jogadores de renomes, tinha uma seleção com muitos jogadores que jogam nos grandes clubes. Então eu acho que o que falhou, a culpa não foi do selecionador, acho que o selecionador foi sacrificado porque ele é um pai, sempre numa casa quando há um problema primeiro a sofrer é o pai. Mas acho que a Federação Ganesa tem que pensar e tentar organizar e motivar seus jogadores. Também vou falar outros pontos que eu acho que são pontos muito relevantes, que é apuramento de algumas equipas, um apuramento esforçado. Eu refiro do Costa de Marfim e foi cajar com o Senegal, eu acho, né? Sim, acho que vai jogar com o Senegal. Campeão em título. Acho que vai ser um jogo para doer. Eu tenho certeza que os adeptos vão ir em massa, vão aderir e vão apoiar a sua seleção, como já vem com algumas lacunas. E nesse tempo acho que eles estão a melhorar e vão com tudo. Não se sabe quem ganha entre Senegal e Costa de Marfim, tendo em conta que Costa de Marfim está na sua casa. Vou abordar um pouco também do Egito. É uma pena uma seleção como o Egito ter passado com dificuldades. Isso mostra a quanto que outras seleções estão a crescer. Isso mostra a quanto, como falou o meu colega, as equipas outside estão a surpreender, estão a fazer história. Então, acho que há muito trabalho, há muita entrega dos jogadores, há muito trabalho das federações, há muito trabalho dos selecionadores. Então vamos esperar e vamos ver o que vai dar. Ainda para falar nesse assunto das demissões dos selecionadores e também das prestações dos jogadores, tenho uma questão aqui aos nossos convidados que podemos debater abertamente. A questão mesmo acerca do jogador Nick Williams, jogador do Ghana. Vimos que o jogador no CAN teve uma prestação abaixo das expectativas. Um jogador que na primeira jornada, a nível do sistema tático, viu-se que não estava a se enquadrar, estava fora do sistema, do ambiente normal que ele tem jogado na Espanha, estava numa outra posição, não produziu, era substituído. Se a memória não falha, no segundo jogo, acabou por dar o primeiro golo sofrido pelo Ghana, ele faz um atraso muito mau. No terceiro jogo, acaba por entrar quase nos minutos finais. A Ghana é eliminada, ele logo embarca para a Espanha, um dia antes, em menos de 24 horas, vamos dizer assim, chega à Espanha, está no banco, na sua equipa, no Atlético de Bilbao, é colocado na segunda parte desse jogo da Taça da Copa da Espanha, entra, faz diferença na sua equipe e faz com que a sua equipe ganhe contra o Barcelona e passa para outra fase. O que podemos, como mencionando, vou para si mesmo, como o treinador que já trabalhou com os jogadores, que tipo de imagem, que tipo de prestação, que tipo de confiança esse jogador traz a uma seleção? Visto que na seleção estamos a falar de um país, num clube estamos a falar de uma entidade que vai pagar os seus ordenados, vai dar condições para trabalhar, mas na seleção estamos a falar de um país que está a representar milhões de pessoas e tens uma prestação dessas para a sua seleção, mas vai para o seu clube e carrega o seu clube que seja, e é louvado pelos adeptos. Vimos que mesmo na substituição os adeptos louvaram o jogador a entrar, referendo que não só o Mister, dizendo que nesse jogo mesmo que o Iñaki entrou, tivemos o Renildo Mandava também, que saiu do Costa de Marfim direito para a Espanha, esteve no banco, mas não jogou, mas estava lá.
O que podemos esperar? Que tipo de imagem podemos pensar, mister? Pronto. Há muitos casos idênticos com este, mesmo na Europa. Jogadores europeus jogando pelas suas seleções. O que acontece é, muitos jogadores dão todo esforço pelos padrões ou pelos clubes. E quando vão à seleção, já não são patriotas. Já não dão um rendimento a 100%. Pode ter-se dado este caso com este jogador do Ghana, que ele veio para o Cano, não deu o seu máximo e volta à Espanha, faz o contrário. Pode ser essa possibilidade. Mas existe também outro porém, que ele veio ao Cano jogar e não conseguiu se integrar nas posições que o Míssil lhe colocava, ou não houve como atleta tem adversários talvez também fizeram um estudo De qual é a prestação desse jogador em campo? E os defensores ou o sistema tático usado pelos adversários não conseguiam que ele espelhasse o seu valor. Mas, mister, não cheira, vamos dizer assim, numa gíria futebolista, não cheira a sabotagem um jogador ter esse tipo de atitude? Será que o sistema tático, após de todo o tempo de preparação que o selecionador teve, não ter uma prestação do gênero? Aquilo que acabaste de falar agora, que ele depois abandonou e sai dali, vai para a Espanha e chega à Espanha, eu penso que foi uma coisa de falta de patriotismo e falta de dar-se uma entrega ao seu país. Mister Manuel, passo para si agora também. O que dizer de um jogador com este tipo de atitude? Na sua seleção não se viu, praticamente não vimos que é um jogador que joga na Europa, mas vai para a Espanha e carrega a equipa e é louvado pelos jogadores espanhóis. Mas no seu país está a ser muito questionado e os adeptos estão indignados. Eu primeiramente vou discordar com a ideia de falta de patriotismo. Segundo ponto, eu trarei que o Iñaki Williams já vem jogando na seleção do Ghana desde da fase do grupo, jogos de preparação. Dizer que no primeiro jogo, eu penso que o jogador como o Iñaki Williams não é para começar ao banco numa seleção do Ghana contra Cabo Verde e entrar no finalzinho do jogo. Primeiro jogo. No segundo jogo contra Egito, ele até faz um bom jogo, falha um passe, é normal, mas faz um bom jogo, entra de princípio com Kudus, fizeram uma dupla muito boa. Contra Moçambique, o Iñaki Williams sensivelmente entrou a faltar 3 ou 4 minutos. Eu acredito que um jogador ao nível de Iñaki Williams, capitão do Atlético Bilbao, um dos capitões, porque sim, são vários lá. Sim. É inaceitável quando o coach não consegue lhe enquadrar no seu sistema tático, porque o enquadramento do jogador no sistema tático depende do coach, prioritariamente. E olha aqui, Iñaki Williams, a ala joga muito bem, e o coach chegou e colocou numa posição contrária. Um jogador é que nem um pássaro, se você pegar um pássaro e pôr na gaiola, ele não voa. Mas se você libertar, ele vai voar. Então, todo jogador quer jogar na sua posição de natureza. E o coach perdeu Iñaki Williams. Perdeu. Eu acredito que não tem a ver de falta de patriotismo. Foi o coach que em algum momento terá falhado. Olha aqui, o Iñaki Williams vai à Espanha no dia seguinte, encontrando um coach que sabe lhe usar, lhe usa bem. Ele convoca, coloca no banco. E ele surte efeito. E coloca em campo. Surte efeito. Agora eu posso dar um exemplo muito claro. Quantos gols Haaland faz pela Noruega? E quantos gols faz pelo Manchester City? Vamos dizer que Haaland, ao nível de futebol, não é patriota? Ou se calhar a seleção não consegue encontrar aqueles elementos que o Manchester City encontra. Aqueles jogadores que possam lhe fazer jogar como deve ser. Então o próprio sistema tático que é usado. É preciso balançarmos os dois lados, não olharmos só o jogador e lançarmos pedra. Temos que olhar para o coach. O coach veio com um sistema, colocou tanto tempo ele no banco, e eu acho que Iñaki Williams não é jogador para ficar tanto tempo no banco
aquela seleção grande. Mr. Valdemiro, passo para si agora. Só para Vice frisar Fernandes, mais, sim. o ponto, eu também concordo com o ponto de vista que ele mencionou aqui sobre o Nhaque William, de não, o treinador não ter usado corretamente naquilo que ele podia dar, como eu frisei, mas há um pormenor, quando eu falei de questão de patriotismo, há um pormenor que o Drogba próprio questionou e falou com os seus colegas marfinenses, que olha, no meu tempo que eu jogava, nós podíamos fazer 2, 3 jogos, jogar, mesmo o Heitor também, o Samuel Heitor falou para os camaronenses também, vocês não estão a dar pelo vosso país. Temos um colega que até partiu a perna pela seleção. Quer dizer, existem muitos casos que às vezes os colegas chegam e não dão aquele esforço todo. Mas só para terminar, eu acredito que quando Camarões, o Costa de Marfim eram aqueles colossos, acredito que os outros não trabalhavam à altura, ainda tinham medo dos Drogba e Eto'o. Hoje as outras seleções estão a trabalhar, eis a razão que Cabo Verde passa em primeiro, Guiné Equatorial passa em primeiro. Existe um trabalho árduo que está a acontecer. As outras seleções estão a trabalhar e já não se joga pelos nomes. Mr. Valdemiro, concorda também com as ideias dos colegas de painel, o Mr. Manuel e o Mr. Fernandes, acerca da prestação do jogador do Nhaque Williams? Eu acho que vou de uma outra forma, vou abordar de uma outra forma. Eu acho que o nosso campeonato africano não está preparado, ainda não está preparado a 100% para os jogadores que jogam na Europa. Primeiro, os campos não estão em condições. Em algum momento a temperatura, que é clima, é diferente. Falando de Nhaque William é referência na Espanha. Eu acho que Nhaque William é um jogador que até a Espanha perdeu, mas precisava dele. Então, se a gente diz que foi falta de patriotismo, não concordo, porque se fosse a falta de patriotismo nem estaria lá, porque deixou um clube que estava a competir, que tinha jogos importantes, como Taça do Rei, como a La Liga. Então ele largou, veio à seleção para representar o seu país. E eu acho que o que aconteceu com o Nhaque William, primeiro, é as condições. Na própria seleção do próprio campeonato. Do próprio campeonato, nesse caso. Condições do próprio campeonato. Outro caso é questão do treinador. Acho que o treinador não soube usar quem é Nhaque William. O treinador não conhece bem o Nhaque William. Porque eu acho que foi uma peça perdida. Outro assunto. Nós podemos ver, não é só o Nhaque William que não esteve bem. Podemos falar do nosso Jenny Katambo. Eu acho que o Jenny Katambo não está ao nível que ele apresenta no Sporting. Mas será que é por causa do problema do sistema tático que foi implementado pelo o que faz eu concluir que é a própria condições do próprio campeonato. Porque muitos jogadores não estão a mostrar aquilo que representam nos seus próprios clubes. Ou talvez é enquadramento com os colegas, porque cada um joga no seu clube. Cada um no seu clube tem o seu sistema tático, tem a sua forma de jogar, tem seu colega habitual que já habituou, tem um colega favorito que já habituou a jogar com ele. Mas, Mr. Valdemiro, olhando para as condições do campeonato, gostaria que me explicasse ou falasse um pouco mais acerca dessa parte, condições do campeonato, porque a prestação dos jogadores e com as condições do campeonato, como é que isso pode ter relevância na outra do Mister? Posso acrescentar o ponto de vista do... Em 30 segundos para eu dar também a continuidade só acrescentar o ponto de vista dele. As temperaturas são muito altas para os jogadores que estão habituados a temperaturas baixas na Europa. E 90% dos jogadores estão aí na CAN, vivem na Europa. Então é pouco complicado adequar-se. Mr. Valdemiro, continuando. Sim, podemos ver que em Moçambique, às vezes a temperatura em Moçambique é inverno, na Europa é verão. Então eu acho que essa componente, como se diz, temperatura, a diferença de temperatura faz com que os jogadores também, vimos o Marés a reclamar, a não ser só isso. Eu acho que os árbitros também, vimos Salah nos primeiros 2 jogos, reclamou muito com o árbitro, reclamou muito. Vimos o Jenny Katambo a reclamar, vimos o Mexera a reclamar e vimos os árbitros a serem duros com os jogadores, parece que eles são leões. Queria pedir o Mr. Valdemiro para essa questão da arbitragem, nós passamos para depois, mas vamos focarmos nessa parte. Eles já amedrontaram os jogadores, em algum momento eu quero me libertar, se meu pai diz que não vai, eu não vou. Outra questão, a filosofia dos treinadores também faz com que os jogadores não voem, é aquilo que o colega diz. Se tu pegas um pássaro
põe na gaiola, não há de voar. Então, a filosofia que o treinador de Ghana trouxe para Nhaque William não foi adequado com o sistema que ele já habitou. Se vocês repararam uma coisa, o Duco, o jogador número 20 de Ghana, chegou um tempo em que ele fazia seu próprio jogo. Pegava na bola, corria e chutava. Porque não estava aquele jogador que ele já habituou a jogar. Ele criava a própria iniciativa para poder resolver a questão do lance ou sim, uma jogada. Eu acho que não tem nada a ver com a questão patriótica, mas sim tem a ver com o sistema do próprio campeonato, questão ambiente, e em algum momento não temos campos que pode se comparar com os campos que já tem na Espanha. Pode ser um dos motivos também. Ministro Valdemiro, ainda continuando consigo, vamos passar para uma outra questão, uma outra abordagem, que tem a ver mesmo com a arbitragem no CAN, em relação às prestações dos próprios árbitros. A coordenação, árbitro principal, árbitros do VAR e os fiscais de linha. De que maneira podemos ver? Há situações muito problemáticas em que a CAF deverá agir e voltar a rever, analisar e tomar uma decisão. Temos o caso do árbitro que apitou o jogo entre Moçambique e o Ghana, que está sendo muito contestado nas redes sociais, e a própria CAF já pronunciou-se que vai abrir uma investigação para analisar o comportamento do próprio árbitro. Numa situação dessas, o que podemos esperar? Há árbitros passivos, há árbitros que não são passivos. A questão de arbitragem, podemos falar do jogo de Moçambique, acho que o árbitro é mais contestado com os moçambicanos do que com os ganeses. Então, esse assunto acho que deve ser reparado com muito cuidado. Com muito cuidado, porque o árbitro, quando está no campo, tínhamos aí três árbitros, temos os auxiliares, temos o principal. O principal é que é o temos o VAR também. Sim, o principal é que é o número 1. Então, eu acho que questão de arbitragem, o que está a acontecer é que os árbitros africanos não estão habituados com aquele tipo de campeonatos. Primeiro, eles apitam nos campeonatos pobres como o nosso. Internos, nesse caso. Sim, estou a falar de campeonatos internos como o nosso. Estão habituados com campeonatos pequenos e de repente eles passam para um campeonato daquela dimensão em que encontram jogadores de outro nível. Então acho que o que está a acontecer é que os próprios árbitros não estão a conseguir gerir, não estão a conseguir aguentar com a pressão, não estão a conseguir gerir os próprios jogos. Fui ver o jogo o último jogo foi de Marrocos contra a Zâmbia. Uma jornada. Foi um jogo em que, em algum momento, o árbitro perdeu o controle do jogo. Os jogadores, um batia o outro, mas ele não conseguiu tirar cartão, não conseguia pôr autoridade no campo, não conseguia ser o juiz a controlar o próprio jogo. Então, eu acho que a CAF deve sentar e deve... Mas para isso ser ultrapassado, a própria CAF deve motivar as federações a criar campeonatos de qualidade, porque se nós termos campeonatos internos de qualidade, automaticamente também vamos ter os árbitros de qualidade. Mr. Manuel, passo para si agora. O que dizer das arbitragens no CAN? Já sabemos que o árbitro que esteve no Moçambique Ghana vai ser investigado pela CAF, mas também temos situações nos outros jogos que foram acontecendo. Há lances muito duvidosos, há árbitros que não aceitam, que não são passivos, não recorrem ao VAR para analisar melhor. O que dizer dessas prestações? Vimos primeiramente um árbitro somali a colar o jogador. Isto é uma atitude inaceitável. O árbitro esqueceu que é juiz e o juiz não toma decisão com a mão, toma decisão com apito e cartolinas. E dizer acerca do árbitro que apitou Moçambique Ghana, eu acho que ele temeu pelo nome da seleção ganesa. Há essa investigação que se pressupõe que se calhar ele possa ter recebido algum valor para prejudicar Moçambique. Oxalá que se prove e que não seja árbitros dessa índole. Olha que parece que em algum momento não estamos preparados para trabalhar com VAR ainda. Precisamos de fazer mais estudos. Nós perdemos tanto tempo com VAR. E dizer que
penso que os árbitros não estão habituados, como dizia o colega aqui, a apitar em campeonatos pobres, que nem o Moçambique. Aqueles árbitros apitam na Liga dos Campeões africana, tem VAR, estão em grandes palcos, tem jogadores de grandes dimensões que muitos estão aí nas suas seleções. Dizer que é importante que os árbitros pensem como pessoas, criem empatia, para que não prejudiquem os outros, se coloquem no lugar daqueles que estão a investir para fazer acontecer. Porque as estrelas não são os árbitros, as estrelas são os atletas. É importante que os árbitros percebam isso e coloquem isso em prática. E dizer que a situação de reclamação de árbitro em todo o mundo se reclama, apenas que em África é demais e parece que não se quer mudar. É preciso que a CAF tome decisões um bocadinho drásticas para que esse tipo de situações não voltem a se repetir em outras ocasiões. Mr. Fernandes, eu acho que queria acrescentar alguma. Ele disse que na África é demais. Acho que em Moçambique é demais, porque contra o Egito nós reclamamos que nós fomos roubados e contra a Gana também estamos a chorar a mesma coisa. Espero que isso não crie um problema para nós. Os moçambicanos não trabalhem só ficando a chorar para o outro. Eu acho que é importante que a gente faça trabalho e esquecemos o que aconteceu. Mr. Fernandes, posso passar agora. Temos os árbitros que estão no CAN com uma prestação abaixo das expectativas que se pensava que iria existir. Árbitros que não aceitam consultar o VAR, acham que a decisão que tem é aquela, é a mais acertada, é a única. O que dizer destas situações? Para que serve o VAR nesse caso? Se há se o árbitro toma uma decisão, mas os jogadores estão a contestar, pedem o árbitro para consultar o VAR, mas mesmo assim ele recusa. Que tipo de atitude este árbitro cria no meio de um jogo? Primeiro dizer que a equipe de arbitragem, toda ela, que está a ajuizar os jogos desta edição do CAN, eu penso que a maior parte delas são grandes profissionais e creio que já apitaram em grandes provas como mundiais e por aí, porque mesmo quando há uma Copa do Mundo temos árbitros africanos também que fazem essa participação. São árbitros da FIFA, árbitros qualificados, mas também são humanos. Então, o árbitro é um juiz que tem que decidir uma coisa por segundos. Há lances que haviam um jogo jogado assim que às vezes eles não davam amarelo, não davam vermelho, ou não marcavam as faltas que devia ser marcada ali, né? Porque ele tinha que decidir naquele momento qual é a cartolina que vou dar. Porque houveram jogos muito agressivos ali, que tinha que se mostrar cartões amarelos para que as pessoas jogassem a bola como deve ser, e não fosse agressivo. Principalmente no último jogo, da última jornada, né? Que havia a decisão para quem que vai passar ou não. Táticos, jogos muito fechados. De muito contacto nesse caso. Ninguém queria sofrer gol, ninguém queria ganhar, não queria sofrer gol. Então era um jogo muito tático. Ali havia muitos choques, o árbitro também devia mostrar algumas cartolinas, mas ele ponderava. Há jogos que os árbitros às vezes deixavam andar. Mas há jogos que, por exemplo, o caso de Moçambique, que sofreu naquele penalti, por exemplo, que o Moçambique sofre. Né? O primeiro ou o segundo, estamos vendo. O árbitro devia, os árbitros do VAR, é que treinam o árbitro principal. Porque eles mandaram imagens quando a defesa bate, toca no avançado do Egito. Isso estamos a falar de jogo contra o Egito. Não mostraram a imagem do domínio da bola para depois. Onde o jogador acaba por tocar a bola com a mão. O árbitro principal não é culpado ali. Os maiores culpados foram os árbitros do VAR. E o árbitro do Moçambique e Gana, que não, em momento nenhum, foi consultar o VAR. Naquela situação, o árbitro sentiu-se que estava perto do lance. Ele ajuizou aquilo que ele viu e achou não haver necessidade de ir ao VAR. Mas quando os jogadores, nesse caso, estavam a pedir ao árbitro para poder verificar no VAR? Para que ele fosse verificar. Por mim, não custava nada ele ir ao VAR. É neste sentido que queremos perceber qual é a função do VAR. Sim, mas exatamente. O VAR é um auxiliar do árbitro. O VAR não é que toma as decisões finais. O VAR é um auxiliar, é como se fosse um fiscal de linha. Mas também está ali para
ajudar que Sim. não aconteça situações do gênero, confusões, indecisões Sim. em pleno jogo. Sim, o VAR é um auxiliar. O árbitro, ele por si, se achar que não, eu ouvi, isto foi uma falta, ele toma decisões daquela falta. Embora que eu tenha o árbitro por comunicar com ele, tem os árbitros do VAR também que podem ajudar. Agora, resta-me saber se, quando houve a falta do penalti que ele marcou, se os árbitros do VAR o tivessem chamado, imposto, que venha ver este lance, talvez eu podia ir para lá. Mas porque eu chamei em comunicação. Que é um Sim, intercomunicador. Ninguém, não podemos, né, ouvir esta comunicação deles, mas creio que eu estava a comunicar com o homem da VAR e os homens da VAR disseram que não. É penalti. Mas eu Ele acho, não teve necessidade de ir ali. Consultar o vídeo. eu acho Agora, que se está a ser investigado Pela CAF. creio que a direção de disciplinar dos árbitros pode ter constatado que houve um chamamento, mas ele recusou-se. eu acho que quando falamos do árbitro principal e vídeo árbitro, eu acho que quando há dúvida se o árbitro apitou uma coisa, decidiu, o jogo está a decorrer, já vimos isso acontecer, aqueles têm direito de mandar parar. E chamar o árbitro para que venha consultar o vídeo. Então, não sei se, quando houve aqueles lances de penalti, se eles... O vídeo árbitro solicitou. Eu tenho certeza que eles analisaram. Se não chamaram porque viram que havia falta. O que ele tomou, a decisão que ele do árbitro deu, principal. do árbitro estava certo. Então, se eles acham que a decisão do árbitro está certa, não há necessidade de chamar para ver o lance. Muito certo. Porque, na verdade, Mr. Manuel, em 30 segundos. Não são os jogadores que devem exigir o árbitro ir ao VAR. O árbitro é chamado com os auxiliares. Mas aquela Se existe- situação, os jogadores aglomeram-se, Não, cria-se um mau clima, um mau ambiente. Será que não haverá motivos para o VAR chamar o árbitro? Pela lei, os jogadores quando vão obrigar o árbitro a ir ao Tem que- VAR, tem que ser tem do que ser cartão. demonstrado com cartolinas amarelas. É a lei, é a regra. Perante a lei, nesse Sim. caso. Passamos agora para a terceira parte do nosso programa, que vou dar aos nossos convidados pelo menos 1 minuto e meio para falarmos acerca dos jogos que vão acontecer amanhã, do oitavos de final. Já sabemos que teremos jogo a partir se a memória não me falha, 19 a 22 horas somente. Serão dois jogos por cada grupo, se a memória não me falha. Vão me acertar se estou a falhar. O que dizer, Mr. Valdemiro, começo consigo. Temos um oitavo de final em que temos alguns jogos entre colossos. Temos o caso do Nigéria e Camarões, temos o caso das duas Guiné Equatorial e Conakry, que vão se encontrar. Temos o Costa do Marfim e o Senegal. O que dizer do encontro entre esses colossos? Desculpa, qual é o jogo que vai decorrer amanhã? Para amanhã acredito que teremos o Angola-Namíbia, se a memória não me falha. Sim, primeiro vou falar o jogo de Angola e Namíbia. Acho que vai ser um bom jogo. Nós vimos que acho que o favorito é Angola, porque vimos da forma que joga a Namíbia e da forma que joga a Angola. Acho que a Angola tem mais chance de passar para outra fase ou tem mais chance de ganhar o jogo. Falando dos colossos, acho que os colossos, começamos nos primeiros dias falando dos colossos. Os colossos não estão a ser colossos. Não, mas estamos numa fase agora que as coisas podem mudar. Sim. Acredito que nesse campeonato há duas fases. Há uma fase que vamos lutar para conseguir passar, apurar, e depois já há outra fase em que Eu acho que vamos ter que ganhar e temos que eliminar o adversário. Quem mostrou ser colosso foi Senegal. O resto, mesmo Marrocos, não mostrou ser a quarta melhor equipa do mundo. Vimos que teve jogos em que não esteve bem. Falando de Camarões, Camarões acho que vai jogar com... Camarões joga com quem? Nigéria. Com a Nigéria. Camarões com Nigéria ganha. Nigéria tem jogadores com qualidade, Nigéria tem jogadores unidos, nós vimos nos jogos. Tiveram teve azar de empatar alguns jogos, mas acho que a vantagem vai para a Nigéria. E Senegal e Costa de Marfim é um jogo que eu acho que devemos assistir e ver, vai se decidir no campo, porque estamos perante uma equipa que teve uma crise, que é obrigado a
a ganhar o jogo. E está em casa também. Está em casa. Se não ganhar o jogo, acho que haverá uma tensão daquela, vamos ter uma confusão no Costa de Marfim. Então, acho que quem vai ganhar, quem vai usar a melhor arma ou quem vai aproveitar mais o erro do adversário. Mr. Manuel, passo para si agora. Oitavo de final, jogos escaldantes. O que dizer jogo entre os colossos? Eu penso que agora é pertinente falar dos 2 jogos de amanhã, porque os programas subsequentes podem se abordar outros jogos. Acho Mas só na sequência em que foi escalada. Sim. Angola e Namíbia, eu acredito que será um jogo em que as equipes vão se equiparar. São equipes de mais ou menos que igualam-se em termos de qualidade. Angola passou em primeiro, mostrou mais pujança. Acredito que a vantagem vai para Angola. Este Nigéria-Camarões. Nigéria-Camarões é um jogo de tirar fulgor a qualquer um. São 2 seleções que emprestam jogadores de qualidade ao CAN, jogadores que militam em melhores campeonatos na Europa, tanto inglês, francês, espanhol, por aí. Acredito que será um jogo em que não há vencedores antes do jogo terminar. Porque se eu quiser trazer uma história muito recente nos mata-matas... Temos só 30 segundos, Mr. Nos mata-matas nós já vimos seleções a empatar 3 jogos na fase de grupo e campear. Zâmbia, vimos tanto Portugal, então Senegal, Costa de Marfim. Será um jogo também, porque no mata-mata já não há colossos. Já jogar melhor. Vamos falar a Mourinho. Finais não se jogam, ganham-se. Então todas as equipes vêm aqui para jogar as finais, não para fazer jogo bonito. Aqui é para 1-0 ou ir aos penaltis e matou. Mr. Fernandes, finais não são para se jogar, como falou o Mr. Manuel, mas sim para ganhar. Oitavo de finais, temos jogos escaldantes. O que dizer desses jogos? Qual a expectativa na hora do Mister? Existem algumas seleções que têm chances de passar para outra fase? Eu creio que Angola vai entrar com tudo para vencer o jogo. Angola tem um jogador na parte da zona atacante, que é o avançado Maglu. Eu penso que ele vai justificar. Fez 3 jogos, 2 gols, e creio que o Maglu vai marcar contra a Namíbia. Agora, a Namíbia é uma equipa que surpreendeu. Está a surpreender? Está a surpreender. Vai vir também com tudo que ele tem. E creio que pode vir surpreender. Pode vir a surpreender. Assim como no jogo entre o Senegal e Costa de Marfim. O Senegal é uma equipa grande. O Senegal não vai entrar para brincar, porque agora é uma fase decisiva. Entrar com tudo para marcar. E o Costa de Marfim quer mostrar o seu valor para o seu público que está em casa. De que não, nós estamos em casa e em nossa casa quem manda somos nós. Vai querer mostrar este poderio. Eu penso que vai ser interessante podermos ver os jogos dessa fase e vai ganhar quem menos falhar. Creio nisso. Quero agradecer aos nossos convidados pela presença aqui nos nossos estúdios para mais um debate interessante acerca dos acontecimentos do CAN. Acredito que tivemos a primeira fase que findou, tivemos acontecimentos interessantes que não devemos passar de deixar de abordar, de falar e termos um parecer. Muito obrigado e conto convosco no vosso programa. Assim em casa ou que nos assiste nas plataformas digitais, Facebook e YouTube, nosso muito obrigado. Vão visualizando mais vezes, vão clicando os likes, dando vossos comentários, que é muito importante para o nosso crescimento, também do nosso canal. Muito obrigado. Estaremos aqui amanhã para mais debates. Amanhã inicia a outra fase do canal, oitavo de final. Iremos ter jogos a partir das 19 e 22. E a equipa da NCTV estará aqui para mais uma edição especial do Semanário Desportivo. Muito obrigado, boa noite.